Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Jesus, grande é o Senhor e músicos de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, te adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Jesus, 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 Jesus. Espírito Santo, eu posso sentir a tua presença aqui neste lugar. Senhor Jesus, só tu nos conheces, só tu conheces nosso coração, Jesus. Começa a falar com o Senhor Jesus aí onde tu estás. Começa a sentir a presença do Senhor Jesus na tua vida. O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. Ele fica feliz ao momento que você abre a tua boca para adorar e engrandecer o nome dele. Oh Jesus, obrigado, Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de acordar todos os dias, de dizer que tu és santo, que tu és tremendo, que tu és poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, pelos livramentos que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz por mim. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Para hoje eu estar aqui te adorando em espírito e em verdade. Porque o Senhor Jesus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade.
que você vai dizer: Jesus, seguro estou em teus braços. Jesus, seguro estou em teus braços. Quantas das vezes você está passando por um momento difícil e aí você pede para o Senhor Jesus te abraçar. Você pede um abraço do Senhor Jesus. E aí quando você pede, que você se quebranta na presença dEle, Ele vem, te abraça e te carrega no colo e te diz: filho, não temas, porque eu estou aqui. No momento que você mais necessita, o Senhor Jesus está do teu lado. Ele está te abraçando, Ele está te fazendo um carinho, porque Ele te ama. Se tu soubesses o amor que Jesus tem por ti, você dava o seu melhor para Ele a cada dia, todos os dias. Se você soubesse o amor que Jesus tem por ti, você valorizava mais ainda a presença dEle. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Quantas das vezes pedimos para o Senhor nos abraçar e o Senhor nos abraça. Mesmo sendo filho rebelde, mas o Senhor vem com todo amor e nos abraça. E diz: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu seguro você em meus braços. E você vai dizer ao Senhor Jesus nessa manhã: Jesus, segura. Segura, Senhor Jesus, eu estou nos teus braços, porque eu sei que o Senhor não deixa eu cair. E você vai declarar para Ele nesta manhã. Declara para Ele em forma de canção. É como se fosse uma adoração que você estivesse levando ao Senhor Jesus. Mesmo que você não saiba cantar, mas começa a falar com Ele aí, que Ele mesmo faz você conhecer a letra e adorar Ele. Oh, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, te amo, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Deus. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me
Jesus, Jesus, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Jesus, por estar o Senhor aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Amém, Deus. E eu acredito que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa oração. E a palavra, Senhor Jesus, que você fala daqui neste lugar. Que o Senhor continue aqui, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A todo tempo Deus é bom. Isso é maravilhoso, né? Deus em nossas vidas. Que bom, né? Já vai ser o dia na presença do Senhor. Né? Vou chamar a professora Marli, né? Ela que vai ministrar. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Deus, usa tua serva agora, Pai, com o teu conhecimento. Porque queremos, ó Deus, aprender mais de ti. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, como alunos. Para aprender, Senhor, para saber aquilo que tu quer explicar, mostrar e nos ensinar através da tua filha. Usa ela como tu quer, Senhor, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, povo de Deus? Amém? Amém. Glória a Deus. Você já pode sentir a presença, a unção do Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Estamos vivos. É a graça do Senhor. Amém? E graça e paz. Amém? E hoje pela manhã, né? Levantando, orando, e quando eu fui no espelho, que é difícil eu ir no espelho, eu não gosto de me olhar no espelho, eu não sou assim vaidosa de ficar olhando detalhes, e para a glória de Deus, né, hoje pela manhã, olhando pelo espelho, o Senhor ministrou grandemente meu coração, e essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, você vai fazer nessa manhã, você vai levantar seu lugar, e vai abraçar alguém, não é quem você já conhece, pode abraçar quem você nunca abraçou, e vai dizer, é a graça do Senhor, você é lindo, é a graça do Senhor na sua vida, e foi isso que o Espírito Santo falou comigo, porque se não é a graça do Senhor, vamos aprender sobre a graça, sobre a justificação, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, estaríamos destituídos da glória de Deus. Éramos infelizes. Você pode olhar o rosto de alguém, pode fazer a maquiagem que for, a gente vê um palhaço, mas por trás dele existe uma tristeza tão grande e profunda, que só Jesus ele pode preencher esse vazio e colocar esta alegria que não é passageira. Então nesta manhã nós vamos valorizar essa graça do Senhor nas nossas vidas. Se você tem a oportunidade agora de levantar, abraçar alguém e dizer, você é lindo, é a graça do Senhor. Mas abrace com toda a sua força. Amém? Sem ressentimento. Amém? Você é lindo. É a graça do Senhor na tua vida e nas nossas vidas. É a graça do Senhor. Receba o abraço do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo. Ele nos conhece. Expressarmos o amor que um dia ele nos deu, pensando no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão.
Que bom, né? Já vai ser o dia na presença do Senhor. Né? Vou chamar a professora Marli, né? Ela que vai ministrar. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Deus, usa a tua serva agora, Pai, com o teu conhecimento. Porque queremos, ó Deus, aprender mais de Ti. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, como alunos. Para aprender, Senhor, para saber aquilo que Tu quer explicar, mostrar e nos ensinar através da Tua filha. Usa ela como Tu queres, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, povo de Deus? Amém? Amém. Glória a Deus. Você já pode sentir a presença, a unção do Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Estamos vivos. É a graça do Senhor. Amém? E graça e paz. Amém? E hoje pela manhã, né? Levantando, orando. E quando eu fui no espelho, que é difícil eu ir no espelho. Eu não gosto de me olhar no espelho. Eu não sou assim vaidosa de ficar olhando detalhes. E para a glória de Deus, né, hoje pela manhã, olhando pelo espelho, o Senhor ministrou grandemente meu coração. E essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, você vai fazer nessa manhã. Você vai levantar seu lugar e vai abraçar alguém. Não é quem você já conhece, pode abraçar quem você nunca abraçou. E vai dizer, é a graça do Senhor. Você é lindo, é a graça do Senhor na sua vida. E foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Porque se não é a graça do Senhor, vamos aprender sobre a graça, sobre a justificação, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Estaríamos destituídos da glória de Deus. Éramos infelizes. Você pode olhar o rosto de alguém, pode fazer a maquiagem que for. A gente vê um palhaço, mas por trás dele existe uma tristeza tão grande e profunda, que só Jesus ele pode preencher esse vazio e colocar esta alegria que não é passageira. Então nesta manhã nós vamos valorizar essa graça do Senhor nas nossas vidas. Se você tem a oportunidade agora de levantar, abraçar alguém e dizer, você é lindo, é a graça do Senhor. Mas abrace com toda a sua força. Amém? Sem ressentimento. Amém. Você é lindo. É a graça do Senhor na tua vida e nas nossas vidas. É a graça do Senhor. Receba o abraço do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo. Ele nos conhece. Amém. Estou feliz de estar hoje aqui. Nem tão lindo. Senhor Jesus começa a trabalhar na tua vida, Senhor Jesus começa a visitar o teu coração. Dentro da tua casa, dentro da tua família, não se deixe abater. Amém.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos dar início agora, né? Como a pastora falou, todos nós somos alunos, estamos aqui para aprender, né? Aqui é a EBD, onde aprendemos e onde crescemos. Amém? Então, Romanos 5. Amém? Romanos 5. Então, aqui o apóstolo Paulo, né, em Romanos 5, ele vai nos mostrar a importância do sacrifício de Jesus na cruz, no nosso relacionamento com Jesus, que anteriormente estávamos em guerra com Deus, agora, porém, temos paz, graças a Jesus. E ele ressalta também a importância desse sacrifício, do amor de Deus, exatamente quando nós andávamos depravados em nossos pecados. Então, a morte e a ressurreição de Jesus põe fim no reino da morte, que começou com Adão, e nos garante a vida eterna. Amém? Então, a gente vai aprender sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, e também a morte, né, que veio por Adão, e a vida por meio de Jesus no seu sacrifício. Então, eu tirei aqui, eu botei aqui do 1 até o 3, Deus nos fala da paz. Do 3 até o 6, Jesus morreu pelos ímpios. E do 6 até o 10, que Jesus morreu pelos ímpios. E do 12, todos pecaram, né? O reino da morte. Do 12 até o 16. E do 18 até o 21, que é o ato de justiça. Amém? Então vamos dar início aqui. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí, amados, eu até escrevi aqui para a gente falar sobre o que é a justificação, né? E a graça do Senhor. Isso. Então, quando fala aqui, tendo sido, pois, justificado pela fé, né? Então, o que é a justificação? Alguém pode falar aí do seu jeito? O que é essa justificação pela fé? Somos justificados pela fé? Todos nós aqui estamos aprendendo e todo mundo tem a oportunidade. O que é que você entende sobre essa justificação pela fé? Somos perdoados. Isso, pastora. É a fé em Cristo, né? E o que ele fez na cruz por nós. Não é? E justificados pela fé. O que acontece? A justificação não se dá, a nossa culpa não foi tirada, nós permanecemos culpados, só que fomos justificados pela fé, fomos perdoados, como a irmã falou. Nós fomos perdoados, ou seja, não vamos pagar o preço pela culpa, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé é o perdão de Deus para conosco, né? Mesmo nós tendo a culpa. Não é que nós fomos a um tribunal e fomos inocentados, não. Foi constatada a nossa culpa, porém o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e promove a religação entre nós e Deus. Isso chama-se justificação pela fé. Amém.
Estão entendendo, amado? Está dando para ouvir aí no fundo? Se quiser, se aproximem mais, né? Amém? Então eu botei assim, ó, que a justificação aqui na Bíblia, né, é o ato pelo qual o homem, passando do pecado, como o Fábio explicou, né, para o estado da graça, se torna livre da condenação, né, e digno da vida eterna. Veja que ele se torna livre da condenação, não se torna inocente da culpa. Isso. Ele se torna livre, porém não inocente. Exatamente. Como eu vi o exemplo ontem, né, do Pedro Paulo ministrando. Já pensou você dormir, né, durante o dia, você vai de noite preocupado com uma dívida enorme que você tem, e quando é de manhã você acorda que essa dívida está paga? Assim éramos nós, né? Todos nós devedores, pecadores, mas um dia a gente vai ver aqui, através do sacrifício de Jesus, foi pago pelo sangue dele, os nossos pecados, né? Então nós temos remissão através do sangue de Jesus. E alguém pode falar alguma coisa também, pela fé, através dessa justificação? Ele fala aqui, né? Temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Eu vou falar, eu sou falador, então eu já vou ligar na tomada. Os outros irmãos também têm a oportunidade, viu? Eliana, Ney. Já que estão puxando, vou Bem. falar. Ó, no capítulo 4, Paulo aborda o assunto da justificação pela fé. E não somente isso, ele prova que de fato a justificação é pela fé. Aqui no capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, Paulo agora apresenta os frutos provenientes dessa justificação, né? Que frutos foram que essa justificação promoveu para nós? Paz com Deus, né? A paz com Deus e acesso à entrada à graça. Nós ingressamos na graça de Deus. Então, o que é essa paz com Deus? Geralmente nós temos paz é a ausência de conflito, ou paz em meio a conflito. Então, o que era que existia de conflitante entre Deus e o homem para que a justificação promovesse a paz? Existia o pecado, né? Quando Deus olhava para nós, ele via algo que não agradava a ele, que era o pecado. A partir do momento que nós fomos justificados, o motivo da falta de paz saiu, que era o pecado, e hoje Deus tem paz para conosco por conta da justificação. E esse pecado nos impedia de ingressar na graça do Senhor, nessa graça que automaticamente, como Marli disse, com a quitação da dívida, nós passamos a ter livre acesso à presença e à graça de Deus. Amém. Tudo isso foi promovido pela justificação. De que maneira? Pela fé. Porque nós não podemos ser justificados sem fé no sacrifício de Cristo. Eu me lembro de uma ilustração de que um rei, né, em determinado período do ano, o rei se fantasiou se vestiu, tirou as vestes reais e foi numa cadeia com a carta, né, de salvo-conduto para um pecador. Ele estava condenado à morte e esse rei iria absolvê-lo de toda a culpa. Então o rei se vestiu de uma pessoa comum, entrou na prisão e foi conversar com ele e deu para ele um papel. Ele não quis aquilo, ele rejeitou. Depois o rei foi embora. O carcereiro disse para ele: você sabe quem esteve aqui? Não, foi o rei. Você sabe o que ele veio fazer aqui? Ele te trouxe uma carta de salvo-conduto, mas como você rejeitou, você automaticamente vai ser condenado à morte. Ou seja, ninguém é condenado à morte pelo seu pecado. Nós somos condenados à morte a partir do momento que nós rejeitamos o perdão. Então, quando nós aceitamos a Cristo pela fé, entendemos o sacrifício de Cristo pela fé e entendemos que aquele sacrifício tirou a nossa culpa, nos justificou, isso só é possível pela fé, nós passamos a usufruir desses benefícios todos da justificação pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que os que se aproximem dele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam.
Ou seja, né, amados, nós estamos aqui por fé. Se não fosse a fé, será que a gente vinha aqui meramente para um templo, né, para ver as pessoas? Não, a fé nesse Senhor Jesus Cristo, que um dia deu ali a sua vida por nós, né? Nós cremos nisso, cremos na sua palavra, e sem fé é impossível a gente agradar a Deus. A gente pode fazer o que for, mas se não tiver a fé, é impossível, porque nós somos salvos pela fé, através da graça, que é o Senhor Jesus. Alguém mais tem a falar sobre a fé aí? O que é que você entende pela fé? Vai, Jumara. Você é bem-vinda, pode falar. A palavra justificação, do meu ponto de vista, já está dizendo assim, que a pessoa foi justificada. Então, quando Adão pecou, Deus, ele poderia, que Deus pode todas as coisas. Deus poderia absolver o homem do seu pecado. Só que tem a palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então Deus tem compromisso com a palavra dele e Deus é justo. Então tudo isso vem já de justificação. Para o homem ser perdoado, precisou o quê? Não ser absolvido, precisou ser justificado. Então Jesus Cristo, por exemplo, Deus poderia chegar assim e absolver o homem do seu pecado. Só que aí Satanás, ele também ia se intervir, é Deus. Se o Senhor perdoou o homem, então eu também quero ser perdoado. Eu também quero ser perdoado, porque Deus é justo. O homem pecou e o homem estava condenado à morte, como o diabo está condenado à morte. Então, se Deus liberasse, perdoasse o homem, absolvesse o homem do seu pecado, o diabo também ia se intervir, ia também dizer assim: o Senhor é justo, se o Senhor perdoou o homem, o Senhor também pode me perdoar, há de me perdoar. Então, foi preciso ver que Deus ele não absolveu o homem do seu pecado. O homem foi justificado do seu pecado. É como se fosse, por exemplo, um juiz. Um juiz ele está ali diante de uma audiência e está ali um cara que vai ser condenado. O cara matou, o cara roubou, o cara fez algo errado e o juiz tem que condenar. E vai que o réu é filho do juiz. E ele, como juiz, ele é justo, ele não pode absolver o réu, mesmo sendo filho dele. Então ele vai procurar o quê? Meios para poder absolver o réu. Meios dentro da lei, dentro das palavras, dentro das escrituras. Então Jesus Cristo, Deus, ele enviou, o único jeito que ele teve foi enviando seu filho para morrer por nós, para que nós fôssemos justificados. Então é onde vem a palavra justificado, mais ou menos pela íntegra. E quando a Bíblia diz que teremos paz com Deus, porque ninguém é condenado, se você pode estar em sua casa, mas você sabe que você é um cara condenado, você tem, a polícia está atrás de você, é um fugitivo da polícia, da justiça, você não tem paz, entendeu? O cara que às vezes cometeu um erro, e aí anda, a gente vê muitos caras aí fugitivos da polícia, ver uma sirene de uma viatura, já fica logo se escondendo com medo. Está dentro do mato, escondido, mas pintou um policial, ele já fica logo com medo, sem paz. Então, nós não tínhamos paz, porque nós estávamos condenados. Então, no que nós fomos justificados, então, eis o porquê temos paz com Deus, porque fomos justificados do nosso pecado, da nossa condenação. Então, por ser justificados, nós temos paz com Deus. Verdade. Porque a justificação foi isso, né? Pelo sacrifício de Jesus, né, na cruz. E quem está falando, né? E pela fé só. Dois pontos, se eu puder falar. Primeiro, o pecado exigia um pagamento de um preço. Isso desde o Éden, né? Quando Adão pecou, no momento que Deus veio falar com ele após o pecado, nós notamos que foi necessário que Deus sacrificasse um animal para que da pele do animal fosse construída uma roupa, as vestes, para cobrir o pecado.
Então, desde já, a gente observa que o pecado, o preço do pecado tem que ser pago com sangue. Alguém precisa derramar sangue para cobrir o pecado. Então, é o pagamento do pecado. No momento que nós pecamos, nós teríamos que pagar, né? Só que alguém pagou em nosso lugar. E o reclamante da dívida, hoje, não tem como nos cobrar a conta, porque já foi pago. E sobre o que Roque também falou, que se Deus perdoasse o homem, Satanás iria requerer para ele o pecado. O que acontece? Só uma observação. Satanás até hoje ele pode requerer o perdão do pecado dele, porém ele se arrependeu, porque perdão de pecado vem mediante duas coisas: reconhecer e se arrepender, né? Aquele que confessa e deixa, alcança. Então, e se o diabo não reconhece o erro e não se arrepende, isso até para a gente mesmo. O perdão é para todos, né? Mas precisa o que eu primeiro reconheça e que me arrependa. Deus perdoou Marli, eu quero perdão também. Mas tu, Fábio, se arrependeu? Se não se arrependeu, você pode reivindicar o quanto quiser, que não vai ter direito. Não estou qualificado para receber. A questão aí de Lucifer é orgulho, né? Ele quis ser como Deus, ele não se arrependeu, então o juízo de Deus já foi ele, o fogo do inferno, né, para o diabo e seus anjos. Então a condenação já está com ele. Mas nós, através, como o Fábio, né, falou, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, isso é crer, gente. É por isso que o mundo aí não entende, entendeu? Por isso que chama a gente de louco, disso aqui. E quando a gente reconhece, antes todo mundo, através da queda do homem, todo mundo estava em guerra com Deus. Mas através, né, de Jesus, a graça de Jesus, a gente pode ter essa paz. Como? Em meio ao desespero, em meio às coisas que estão acontecendo, mas nosso coração nós temos paz. Não somos desesperados, porque a gente tem uma esperança, né? Que isso aqui tudo é passageiro, que as coisas de Deus que são eternas. Nós não somos daqui, né? E uma observação também, como o pastor Fábio falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos que creem. Então aqui a gente vai ver na leitura que são muitos, não foi todos que aceitaram, né? Todos, o mundo inteiro, o sacrifício veio. Por isso que a gente vai entender que onde abundou o pecado, né, superabundou a graça, porque foi para o mundo, mas só para aqueles mesmo que reconhecem, que tem essa fé, essa esperança. Aí se alguém te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? É essa certeza que a gente tem que ter, Jesus. E muitos não têm. A gente pergunta no testemunho de Jeová mesmo, ele não tem certeza. Só diz que vai herdar essa terra. É uma coisa assim. Então é por isso que a gente tem que examinar a Bíblia. E eu estou achando assim interessante esse livro de Romanos, porque está abrindo os nossos olhos espirituais para a gente valorizar essa graça, amados. Então quando a gente valoriza essa graça, a gente vai lembrar de onde éramos e aonde a gente está. E essa graça confia em nós. E é por isso que a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais para a gente, através de nós, a graça alcançar os nossos na nossa casa. E às vezes a gente quer tanto sacrifício, né, pastor? A gente quer que a pessoa se converta. Mas não, é a Bíblia em nós. É esta graça que quando vê alguém desesperado dentro da família, o desespero está ali, ó, aquele que foi alcançado pela graça, caminho. Rapaz, tu é linda, tu é maravilhosa, com essa doença, com essa família, tu tá assim. É a graça, é a paz dentro de nós. A paz que excede todo entendimento. É a paz, ninguém vai entender essa paz. Não é fingimento, amado, porque tem gente que finge, né? Mas é essa paz que a gente tem que ter, como aquela mulher viúva, como você tá, tudo bem, e com a família, tudo bem, em Jesus, tudo bem. Não importa o que os outros estão pensando, não, em Jesus a gente tem que ter essa certeza, né? E aí eu falo aqui assim, o que é a fé? É a primeira fonte da justificação. É quando se a gente crê, né? No nosso coração crê e a boca confessar. Então a fé é a primeira fonte da justificação, ó, do pecador.
favor, Fábio. Marcos 16:16. Por favor. Para a gente entender. Então a fé é a primeira fonte da justificação. É verdade. Sem fé é impossível. Sim. Só somos justificados através da nossa fé. 16:16? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está vendo? Quem crê. Quantos crentes aqui em Jesus? Amém, Deus. É essa certeza que a gente tem que crer, né? Eu acho que em Lucas 24:36 já diz: quem não crê já está condenado. Isso. Leide aqui enquanto todos falavam. Falar. Justificados pela fé, o Senhor fez sua parte por nós, enviando o seu único Filho justo para sofrer as consequências dos nossos pecados e nos justificar. Mas é preciso fazermos a parte que nos cabe, que é crer no Filho de Deus e no seu amor por nós. A nossa fé no sacrifício de Jesus por nós é que nos justifica. Olha aí. Então temos que Amém. crer. Interessante, né? Vocês estão ouvindo aí atrás? Amém? Geisa está caladinha, daqui a pouco ela vai falar. Jesus. Amém? Então, ó, amados. Então a primeira fonte da justificação é o quê? A fé. Porque quem não crê, Lucas a gente leu, né? Quem crê e for batizado será salvo. Mas aí, amados, tem atos também que uma pessoa enferma ali no hospital, como o ladrão da cruz, foi o primeiro ato. Ele creu e foi salvo sem ser batizado. Mas nós que temos a chance, o que é que impede de a gente ser batizado, né? A gente fica olhando. É porque falta algo. Então, quem crê e for batizado será salvo. Então, é através da fé. Então, a fé é a primeira fonte da justificação do pecador. Então, ó, o ato de fé livra o pecador da condenação. Tá vendo aí? Que coisa linda. Então é fé. É uma palavra pequenininha, mas que faz algo extraordinário no mundo espiritual. Então é através da fé, né? O ato da fé, o ato de a gente crer, livra o pecador da condenação eterna. João 3:16, 17 e 18, por favor. João 3:16, que eu vi logo no início, né? Do 17 até o 18. João 3:16. Está tudo dentro aqui desses versículos, viu, amados? Tem 1 até 3:16, né? Isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Amém, Deus. Já está condenado. Então, Porquanto não crê Até o no 18. nome do unigênito Filho de Deus. tá vendo aí? Até o 18. Porque não crê. Então, se Jesus é essa ponte, né? É essa ponte. Porque assim, quando a queda do homem teve, né, de Adão, nós fomos todos distanciados, né? Desligado. Isso, distanciado. Então, sempre desde ali do jardim, Deus sempre se aproximou. Era algo natural, a amizade de Deus ali no jardim do Éden era algo natural, a amizade do Criador com a criatura. Mas depois da queda veio o quê? O distanciamento, né? Mas, como o Roque falou, o único jeito foi o quê? Deus enviar seu Filho ao mundo, amados. Então, Jesus veio, mas é só para aqueles que creem, que confessam a Jesus. Então, por isso que é importante a gente demonstrar dentro da nossa casa esse Jesus que nós servimos. Esse Jesus a qual a gente ministra, a gente está aprendendo muito, né, sobre a oração. É o único Deus que Ele nos vê em secreto, Ele nos ouve, nos responde e ainda nos recompensa, amados. Não somos merecidos, mas olha que Deus maravilhoso. Vê, nos ouve, nos responde, que o Deus de Baal aí tem olho, não vê, tem ouvido, olha aí. Então é para isso que a gente está aqui,
neste mundo, para a gente fazer essa diferença e demonstrar esse Jesus ao qual nós servimos. E através da fé. Então não coloque dúvida em nossos corações. A gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que estar assim, ó, na escola bíblica mesmo, aprendendo. Porque no culto a gente vem ouvir Deus falar. E aqui a gente está ouvindo Deus falar e a gente está aprendendo também. Mas não só ouvinte, mas também o quê? Praticantes. O importante é isso, a gente praticar. Não é chegou, saiu ali fora e esqueceu tudo não. Amém? Agora eu queria falar, se puder. Se ainda tiver um... Ele sempre quer. Para a gente sair desse versículo. O que acontece? A fé, o princípio da justificação é a fé crer, né? Mas o que é crer em Jesus? O que é crer? Obedecer. Ponto. Perseverar. Crer não é só... Porque é o seguinte, por que eu fiz essa pergunta? Se você sair perguntando hoje, aí no mundo, a todo mundo que você encontrar, 90% vai dizer que crê em Jesus. Todos. Você crê em Jesus? Crê. Mas não é crer no personagem Jesus. Não é crer na figura histórica Jesus. É crer na sua obra redentora, como a irmã escreveu ali, na obra de salvação. Entregar a vida a Ele. Crer que esta obra cumpre o papel de salvar, de reconciliar com Deus. Crer ao ponto de obedecer. E perseverar. Perseverar na que obedece. Porque se a gente coloca. Eu estava orando muito e Deus me Fale. deu revelação. Eu quero que você fale. Eu quero que você fale. Não, eu quero que você fale. Eu não sei nem o que é ainda totalmente. Fala, Cláudia, pode falar. Fala, amor. Oportunidade. Eu não sei. Vai quebrando a Eu minha não sei. Eu não falei, não. Vamos lá. Então, Cláudia, ultimamente, ela tem me surpreendido com alguns assuntos, né? Eu estava orando de Ela orou um tempão aí e o Espírito Santo não vem na nossa vida quando a gente busca por Ele, né? Porque tem gente que fica numa busca incessante pelo Espírito. É válido, é. Mas ela disse que o Espírito Santo vem quando a gente se entrega. Quando há uma entrega do nosso eu, da nossa natureza. Quando a gente se entrega a Deus, aí verdadeiramente... Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você vir à igreja se você tem um pé no mundo. Você tem que estar com os dois pés Na igreja, no Evangelho. no Evangelho. Você tem que dar os dois pés no santo. Deus falou para mim. No Santo dos Santos. No santo dos santos. Ou seja, uma entrega total. Uma entrega total. Então, o Espírito Santo, ele só vem Quando você se entrega. quando você se entrega. Não adianta você buscar. Não Sem adianta se entregar. você ler a Bíblia. Não adianta nada disso. Foi o que ele me revelou. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que estar com dois pés no santo dos santos. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso. O que é que não adianta na Bíblia, que Cláudia quer dizer? Não é para você não ler a Bíblia, né? É continuar, porque a Bíblia é a revelação do Senhor, né? Mas ela quer falar assim, em relação à manifestação do Espírito. Além de você estar na Bíblia, né? Além de você estar adorando, é com dois pés. Isso Josué falou para aquele povo. Até quando eles vão cochear, né? Ou seja, marcando um pé em cima, outro embaixo. Mas ele e a casa têm certeza, né? Que serviam ao Senhor Deus. Então é essa certeza que a gente tem que ter. Os dois pés, amados, quer dizer firmes no Senhor, né? Tenha plena certeza que Deus é com você, que o Espírito Santo é com você, que a graça do Senhor Jesus é por você. E que a gente crê na palavra e é através das escrituras que nós profetizamos, né? Dentro da nossa casa, da nossa vida, aqui na igreja. É a palavra do Senhor, é essa certeza que a gente tem que ter. Corpo, alma e espírito, se entregar a Deus por completo. Olhos santos, mentes santas e os pés santos. Só reforçando o que a Cláudia falou, viu, mano? Porque às vezes a gente vê cultos em igrejas. O culto hoje o culto vai ser em busca do Espírito Santo. Então, o que eu digo claro que dizer viu, Maria? Porque o culto hoje é a busca do Espírito Santo. Então não adianta participar do culto de busca do Espírito Santo. Não adianta você ver a vida outra se você não
ter aquela comunhão com você, porque eu tiro isso por mim. Falei até no mês, semanas atrás, sobre isso. Às vezes está na igreja, mas não temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor sabe do teu coração, a tua sinceridade diante dele. Então não se preocupa com o que as pessoas falam, deixa de pensar de mas é importante a sua vida com o Senhor Jesus. Porque sabe o quanto que Ele te ama. Tu és o menino dos olhos do Senhor Jesus. Então continue fazendo a obra do Senhor do jeito, do seu jeito, porque o Senhor recebe. E essas lágrimas que estão sendo derramadas hoje, estão sendo contadas nas mãos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então, quando você tem a presença de Deus em você, você vai pecar, você pensa primeiro, você vai mentir, pega o telefone, pegou o telefone, a dizer, não estou aqui, não estou na rua. Você pensa primeiro, o Espírito Santo dá um sinal de alerta, está entendendo? É um detector. Quando nós temos a presença de Deus dentro de nós, temos um detector que detecta quando você vai mentir. E hoje nós vemos crentes mentindo todo instante, pega o telefone, está no telefone, não quero falar com ninguém, não estou podendo, não estou aqui, estou na rua. Então, tudo isso o Espírito Santo de Deus cobra. Então, agora, como ela falou que não precisa, mas quando você tem a presença, aí você vai ter aquela luta constante, para você não perder a presença. E para você não perder a presença, é preciso você buscar Deus 3 vezes por dia. Você lê Bíblia 3 vezes por dia. Você está levantando às vezes de madrugada da sua cama para vir para o sofá orar. Sacrifício, porque o próprio Espírito Santo, quando temos a presença, nós ficamos de uma forma que eu tenho que fazer algo para permanecer com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo dentro da minha vida. Às vezes eu acordo de madrugada assim, vou para o sofá orar. Às vezes quando eu levo um dia sem ler Bíblia, os próprios Espírito Santo já me cobram, porque nós temos um corpo, e o corpo, para manter de pé, precisamos 3, 4 alimentação por dia. Assim é o Espírito Santo, assim é a nossa vida espiritual. Para mantermos espiritualmente de pé, precisamos, o Espírito, Ele cobra. Nós sentimos a necessidade de fazer 3, 4 alimentação. Qual é a alimentação? Ler Bíblia 2, 3 vezes por dia, orar 2, 3 vezes por dia, porque crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que chega na igreja, não glorifica a Deus, crente que não chora, não tem o Espírito Santo de Deus, gente. Como é que um crente chega na igreja e não chora? Crente chora, quem tem a presença chora quando está na presença dele. Tem prazer em glorificar a Deus. Um crente que não glorifica a Deus não tem a presença do Espírito Santo. Não adianta estar se enganando, mas a verdade é essa. Que Deus abençoe. Quando o Senhor Jesus ele toca no nosso coração, a gente fala algo, parece que o coração da gente vai explodir, né? Enquanto a gente não fala, a gente fica ali, o Senhor Jesus começa a falar, vai e fala. Com tudo isso que eu tenho ouvido aqui, ontem eu estava em casa ouvindo um louvor, e eu estava tão angustiada, que aí eu ouvindo esse louvor, o Senhor Jesus falou ao meu coração, para deixar tudo na mão dele. E aí eu vou só ler essa frase, que os irmãos possam refletir, que diz assim: você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer do meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Então, o Marcos falou que... a irmã falou, então assim, às vezes a gente tem uns projetos, tem planos, né? E a gente fica tão querendo passar na frente de Deus, que a gente esquece até da essência, que é, como ela falou, de estar na presença do Senhor, de estar se quebrantando na presença de Deus. Mas ultimamente, o que eu tenho visto no meio dos cristãos, é que as lutas, as provas, estão tomando conta da vida, da mente da gente, que muitas das vezes a gente está vindo para a igreja, é como se fosse só uma obrigação de vir. A gente não está mais se quebrantando, não está mais chorando,
Eu lembro quando eu me converti a primeira vez, é aquela questão do primeiro amor. A gente tem que buscar esse primeiro amor todos os dias. Para quando a gente chegar na presença do Senhor, a gente está se quebrantando, sem precisar o levita falar, sem precisar o pastor ou alguém falar. Você já chega quebrantado na presença de Deus. E é questão a fé, o perdão. Então, se você analisar cada palavra que está sendo dita aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está encaixando, ele vai encaixando tudo. Cada palavra que é dita, você vai pegando, você vai aprendendo. E a melhor coisa é essa que ela falou, de a gente chegar na presença do Senhor com os dois pés firmes e esperar sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre o melhor. Então, eu tenho sempre isso comigo. Todas as vezes eu falo para Deus, Deus, eu te adoro em casa. Eu adorando o Senhor em casa, eu sinto a presença dele. Mas quando eu venho para a igreja, eu esqueço todos os meus problemas lá fora. Me coloco diante de Deus. Se tiver de chorar, eu choro. Se tiver de gritar, eu grito. Mas eu quero estar na presença dele e sentir a presença dele. Eu quero sentir esse mover. Então que vocês, nesse momento que a gente está aqui aprendendo a palavra, é gratificante isso. E que possamos colocar em prática. Cada vez que vocês vierem na igreja, se quebranta. Como eu falei, se você não sabe o louvor, fala, conversa com ele, que você começa a sentir a presença do Senhor, mas se quebranta na presença do Senhor. Amém? Pode dar seguida? Então, a primeira fonte da justificação é a fé. Não foi? Aprendemos. E se nós cremos, como batizar, seremos salvos, mas quem não crê já está condenado. Mas quando se arrepende e deixa, alcança o quê? Misericórdia, né? E a segunda fonte aqui nesse versículo, né, de Romanos 5, que fala o segundo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça. A segunda fonte é a graça, né? Romanos 3,24, alguém pode ler aí? Romanos 3,24. E a graça é Jesus, né? Vamos ver. Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a primeira é a fé, a justificação, e a segunda da justificação é a graça. Porque a graça é a atitude de Deus, sabendo para com o pecador arrependido, como a gente falou, o Fábio falou, o diabo não se arrepende, mas nós temos essas chances de a gente se arrepender. Não, Senhor, eu reconheço. Gente, quem não é pecador aqui? Todos nós somos sujeitos às falhas, não é verdade? Mas o bom é o nosso coração estar nesse coração de arrependimentos, amados. O orgulho é que mata. Por isso que Satanás já está condenado. Porque ele foi orgulhoso, ele é orgulhoso. Então ele não fica satisfeito de nós termos essa graça, de nós termos reconciliação com Deus, de nós termos essa intimidade com Deus. Porque a resistência é tanta à oração. É porque a oração é você falando com Deus, é no seu particular, é no seu secreto. Aqui todo mundo está vendo. Eu posso estar aqui de capa, de aparência, mas lá no meu secreto, ó, é como o pastor, o irmão Pedro Paulo falou, é se despir, é tirar tudo de nós mesmos. Ó Deus, eu reconheço o meu orgulho, eu reconheço a prepotência, a altivez. É ali, ó. Por isso que Satanás, ele teme quando alguém está, uma pessoa de oração. É a única coisa, porque ele não bota obstáculos para que nós não sejamos uma pessoa de oração. Com Deus, né? Então é a oração que nos aproxima. E aí vem, como o Rose falou, vem tantas coisas, né? Tantas coisas, adversidades. Na quinta-feira eu ministrando, né, sobre aquela passagem da tempestade. Jesus deu uma ordem aos discípulos, literalmente. Através daquela ordem, ele sabia da tempestade, então chamou aqueles discípulos. Tudo em nós somos aprovados, somos provados. Tudo somos provados. É na obediência ou na desobediência vai acontecer tempestade. Mas o bom é a gente ser aprovado. A gente está passando por aquela prova, aquela tribulação, mas sendo aprovado por Deus em obediência, amado. A obediência, ela sempre vai atrair a bênção. Olha, hoje é domingo, eu queria dormir até mais tarde e tal, mas em obediência, em amor a esta graça que foi me dada, eu vou. E quando a gente chega aqui, que a gente se derrama, que a gente deixa o Espírito resplandecer em nós, a tristeza, ela
cai fora. Deus gosta do sacrifício. Né? Os problemas já começam a ficar solúveis em nome de Jesus, amém? A enfermidade, a gente nem lembra, amados, porque o bom é a gente não tem enfermidade no nosso espírito, e é isso que mais Jesus quer, que sejamos sarados. E aí eu digo, o evangelho é só de uma pessoa? O evangelho é isso aqui, amados, é a igreja toda. É por isso que é importante a gente estar nessa comunhão. De manhã o Espírito Santo falou sobre o abraço, e a gente vê aqui, ó, nosso irmão Marcos, ele chorando, eu estava ali, através da tua ministração do louvor, eu comecei a me abraçar, porque às vezes, amado, a gente olha mais para a circunstância do que o Deus que a gente serve. A gente dá lugar a outras vozes, mas não dá lugar ao Espírito Santo. E como Roque falou, vem aquela alerta, né? O sinal de alerta. Epa, não, eu sou separado, a graça me alcançou, então eu vou lutar de tudo. E a gente vai ver aqui, deixa eu falar sobre a graça, né, para a gente ir. Vai vir. Muitas pessoas estão falando sobre isso tudo, mas o mais importante, a gente pode ter isso tudo, até se mergulhar na presença de Jesus e tudo, mas só uma coisa que é o principal, o amor. E a mente é ele. Ali. Só respondendo a... Viu? O que acontece? Porque eu falo muito, de vez em quando tem que tirar da tomada, senão... E o que acontece? O que Cláudia disse é o seguinte, que a entrega total do nosso ser a Cristo é que é o que vai atrair o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo para dentro de nós. E quando nós alcançamos esse patamar de nos entregar totalmente, a gente deixa primeiro de querer os nossos próprios interesses, de lutar pelos nossos próprios interesses. Nós passamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. E a partir do momento que a gente se entrega a Deus e deixa de buscar os nossos interesses, nós vamos amar a Deus por consequência. É algo que não tem, é inevitável. E amar ao próximo, ao ponto de dedicar parte do nosso tempo, da nossa vida, à obra de Deus, a agradar a Deus, a oração, a mergulhar na... Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o negar a si mesmo é a entrega total do seu ser, né? Quando você se entrega totalmente, que é o que Cláudia disse, você está negando a si mesmo. Eu quero estar na ilha hoje. Pronto. Eu gostaria de estar lá, curtindo o verão, o sol, a praia, mas como eu neguei a mim mesmo, eu tenho que defender agora o interesse do reino de Deus. Em contrapartida, eu vou reprimir minha vontade para fazer a vontade do Pai. Eu não posso adorar dois deuses. Ela não pode estar cantando uma música para Deus e uma para o diabo. Ela não pode estar lá em cima do trio cantando para o diabo e ir na igreja e cantar para Deus. Deus não aceita isso. Deus só aceita que cante para Ele. Deus é exclusivista. Deus é exclusivista. Deus não aceita duas adorações. Senhor, no teu nome não expulseis demônios, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É isso que a gente tem que temer. Então, se eu digo que eu sou cristão, eu sou pequeno Cristo, nos meus passos que Jesus faria. Então, se eu sigo os passos de Jesus, eu sei que eu não estaria em cima com roupas nuas, não é? Sim. Atraindo vidas. Então, uma está sendo salva porque ela fala uma palavra. Digamos, o propósito de Deus, né? Deus tem um propósito com o quê? Com a humanidade, de salvar, de libertar. Mas o que é que a gente pensa? Muitos são chamados, poucos escolhidos. E a gente está aprendendo no discipulado. O que é o escolhido? É nós. Nós renunciamos tudo aqui, mas a gente está aqui em obediência, não é? Então a gente foi chamado e a gente foi escolhido. Nós estamos permanecendo. E a gente vai ver aqui dos 5 em diante, que fala sobre a tribulação. Roque quis falar. Entendeu, Davi? A questão é essa, ela pode dar uma palavra, mas ela não pode ser salva. Agora, se ela se arrepender e mudar de caminhos, a salvação vem. Deixa ela falar. Acho que o que eu estava falando mais ou menos é que a gente, basicamente, sempre diz assim, eu não vou julgar, mas no pensamento a gente já está julgando. Isso que eu queria
praticamente reformulado. Mas o julgamento está na Bíblia. A gente pode A exortar. atitude, né? Não é a pessoa. Vamos, quer falar? Respondendo assim, mais ou menos um pouco, a resposta de Davi e de Cláudia, assim. Porque a Bíblia bom, Fábio tem o conhecimento dele, Fábio estuda, Cláudia estuda, eu sou estudante, a pastora é estudante, Fábio é estudante, então todos nós estudamos Bíblia. Então tem coisas que eu sei, tem particular meu com Deus, tem particular Fábio com Deus, tem coisa que Deus revela para Fábio, Deus não revela para mim, tem coisa que Deus revela para mim na palavra, e Deus não revela para o pastor. Então a Bíblia é assim. Cada um que lê Bíblia, que estuda a Bíblia, que medita na Bíblia, vai pegando o seu conhecimento, entendeu? Eu tenho um conhecimento, Fábio, eu vejo que Fábio é um homem que tem um conhecimento grande. Então assim, mas ele tem um conhecimento, eu tenho o meu conhecimento, Davi tem um conhecimento, a pastora tem um conhecimento. Agora, quando você falou, quem tem a presença do Espírito Santo, Davi, tem Deus dentro de si. Então Deus é amor. Então não tem como um ser humano ter Deus dentro de si e não amar. Não finge. Quem tem a presença não finge. Aí você vai saber como. Por exemplo, eu oro por pessoas inimigas, pessoas que querem a minha destruição hoje, e eu tenho condições de vingar, mas eu não vingo, eu oro a Deus por ela. Em vez de eu fazer uma vingança, eu vou orar, porque a vingança pertence a Deus. E quanto a Cláudia, a Fábio, por exemplo, Deus, ele pode usar o inimigo. Existe, eu falei com o pastor, existe profetas que Deus usa ele e o diabo usa. Sim. Não é profeta de Baal, é um profeta de Deus. Sim. Que Deus usa e o diabo usa. Sim. É o caso o homem veio profetizar sobre Jeroboão, o profeta de Betel. Então tinha um profeta velho, a Bíblia diz que tinha um profeta velho que o diabo usou ele para desviar o homem de Deus da presença de Deus. A palavra foi usado pelo diabo, e quando ele estava na mesa almoçando, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio à boca daquele profeta. Então dá-nos a entender que existem pastores que Deus usa e o diabo usa também, como o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o único que escravizou o povo de Deus, mas a Bíblia é bem clara, como a Bíblia diz, Nabucodonosor, meu servo de Deus. Então Deus usou Nabucodonosor para quê? Deus usa quem ele quer. Deus usou a mula, Deus usa o que ele quer, quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, porque tudo está no poder dele. Então ele usa quem quer. Agora, como Marli falou, como Cláudia falou, a questão é se eles vão ser salvos naquele grande dia. No grande dia, entendeu? Então pessoas, pastores, podem rebanhar multidões de gente, como a gente vemos aí, pastores, esses grandões aí, rebanhando milhões de pessoas, mas num grande dia ele pode ser jogado fora, pode ser lançado fora. Então a questão é a sua intimidade com Deus, é o que nós temos que ver. Agora, quem tem a presença de Deus dentro de si, tem amor, porque o Espírito Santo é Deus. Então se você tem Deus dentro de você, você tem a essência do amor. Agora, crente que não ama, não tem a presença. Crente que quer ver a miséria do irmão, não tem a presença. Crente que não ora pelos seus inimigos, não tem a presença. Pode até fingir, se enganar a si mesmo, mas não tem. Está entendendo? E nesse caso, só para terminar algo simples, as pessoas que se espelharem nela vão começar a dizer assim: não, dá para ser cristão e dá para também ir para o carnaval. Sim. Dá para ser cristão e dá para cantar a música do mundo. Sim. Por quê? Porque minha inspiradora, e se ela faz e é cristã, eu também posso. Então está dando mais prejuízo ou lucro? Então o que é que eu entendo? O que é que eu entendo com isso? O que é que eu entendo com isso? Não é de qualquer jeito. Então o que é que eu entendo com isso? Que o diabo pode estar infiltrando pessoas para comprometer, como a gente pregou aqui no domingo, a nossa adoração. Quer colocar a nossa adoração nos padrões dele, diabo, de Faraó. E Deus não quer adoração no padrão do mundo. Deus quer adoração no padrão bíblico. Porque ele é santo. E dentro, música do mundo, para fazer show. Já que está falando muito em glória a Deus, vamos orar por ela, né? Que vai se alcançar. Vai, Ana. No meu ver, a coisa que eu sei um pouco da Bíblia,
existe uma cruz, certo? Jesus diz, toma a tua cruz e siga. As pessoas que iam ao encontro de Jesus, Jesus apresentava o reino, mas apresentava o que o reino custava. Por exemplo, o jovem rico chega para ele e ele tinha feito todos os pontos. Senhor, desde jovem, eu sempre cumpri a lei. E aí ele falou, Jesus requisitou uma coisa: vende tudo, doa aos pobres e siga-me. Não que a riqueza dele fosse um empecilho, mas era um ponto que ele se apegava mais do que ao próprio Cristo impedia dele se entregar. Aquele que quiser vir a mim Tem que largar pai e não aborrecer pai, mãe, irmão, marido, mulher e ainda a sua própria vontade, não é digno. Não tá certo, a gente sabe que não tá certo. É porque, gente, assim, ó, deixa eu falar. Deixa eu só falar aqui uma vez. É porque assim, a gente tem que compreender que é uma questão de processo. Como a Ana falou, eu não estou dizendo. Fábio, mas o tempo não é com a gente. O tempo não é com a gente, entendeu? Não é com a gente. É uma decisão, mas o tempo não é com a gente. É muito individual isso. Olha, eu agora em novembro, dia 15 de novembro, eu vou fazer 23 anos que eu me batizei. Entendeu? Em 2021, eu me distanciei da igreja, né? Eu até tentei viver no mundo, mas eu não consegui mais. Me incomodava. Entendeu, Marli? Fui pra show, bebi, me prostituí, sabe? Quase usei droga, sabe? Mas tipo assim, não me cabia mais estar ali. Me senti incomodado. Quando foi agora nas férias em fevereiro, eu tive uma crise de ansiedade em Feira de Santana. E aí eu fui pra casa de Lucas Reis, ele dizia. Entendeu? Saudade da igreja. Porém, eu nunca me distanciei de Deus, porque eu sabia que Ele estava ali. Eu me distanciei da igreja, mas eu não abandonei o meu hábito de fazer meus devocionais. Eu não abandonei o hábito de estar fazendo meus estudos bíblicos, de dar busca. Eu sempre estava com Gisele Matatalpa orando, entendeu? Então, assim, tudo para cada pessoa existe um processo particular, entendeu? Então, assim, eu não tenho... É porque muitas vezes a gente quer usar da palavra de Deus para justificar a forma da gente julgar. De uma forma ou outra a gente acaba julgando, né? A gente inclina para isso, né? Mas assim, eu não posso dizer se ela está certa ou se está errada. Eu também acho errado. Quer dizer, no período que eu estava afastado, eu jamais usei chegar para uma pessoa e dizer, não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Porque eu não estava sendo. Agora, entendeu? Eu vou só dizer que eu vou fazer duas coisas. Primeiro, Depois de Fábio a gente encerra. Eu vou fazer uma pergunta e ler um versículo. Imagine você tendo um relacionamento com alguém, diz assim, porque servir a Deus é um relacionamento, ser crente é um relacionamento com Deus. Imagine você ter um marido, diz assim, não, eu sou marido de Cláudia, aí eu falo, sou marido de Cláudia, mas eu me relaciono com outras pessoas. Quem quer isso? Alguém quer? Então pronto. Agora aqui, Tito 1, verso 16, depois você lê, Tito 1, 16, diz o quê? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Tem gente confessando que conhece a Deus, mas as obras dessa pessoa está negando isso, está negando o próprio Deus. Tito 1, versículo 16. Então, gente, a gente não está entendendo, mas a gente está aqui, como todo mundo sabe, não estamos aqui para julgar, não é? É individual, a salvação é individual, e por ser individual, nós começamos por nós, igreja, orar por essas vidas, não é isso? Para que a graça o alcance. E a gente não está vivendo o modelo do ser humano, é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o favor imerecido, que é a segunda fonte da justificação. Então, quando alguém nos condena, quem é maior? É Deus, né? Tá todo mundo entendendo, amados? A gente está falando através da Bíblia que pela árvore a gente conhece os frutos, não é isso? Pelo fruto conhece a árvore. Pelo fruto conhece a árvore. Porém, o que é que acontece?
ela pode ter, é como uma cura. A cura pode ser de imediato e uma cura também pode ser um processo, não é isso? A mesma coisa é a conversão, amados. Ontem eu vi um testemunho tremendo, maravilhoso. Um homem perguntou ao pastor e disse assim: pastor, eu estou drogado, bêbado, mesmo assim eu quero ir para a igreja, eu posso? Aí ele pegou e falou: eu vou lhe dizer uma coisa de um testemunho de um jovem, que ele foi drogado, o nariz todo branco de cocaína. Ele sentou no último banco, porque o Espírito Santo incomodava para não ficar em casa. E ele foi, sentou no último banco e a graça começou a alcançar. Através dele da onde? Na casa de Deus. Isso que é importante, amados. E aí, quando ele estava lá, o Espírito Santo brandou o coração, porque a única coisa que nos convence, que convence a humanidade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ney disse que estava afastado, porém Deus não estava afastado dele. Ele continuava fazendo os devocional, não entendeu? Então o Espírito Santo sabe como alcançar. Então, aí esse homem foi, na mesma da hora que ele ouviu a voz, gente, não é basta só ouvir, é descer, dilatar o coração. O coração pode ser de pedra, mas quando a graça alcança, aquilo ali quebra. E ali quando vem aquela graça do Senhor, a pessoa não é mais o mesmo. É isso que a gente tem que orar, que a graça alcance. Porque quando eu tenho um encontro com Deus, jamais eu vou ser o mesmo. Então, ele foi, aceitou a Jesus, e hoje ele é esse pastor que já estava dando instrução a esse jovem que perguntou se ele podia ir drogado. Então, venha como estás, mas não permaneça. Então, quando a gente está na presença de Deus, há mudança de atitude, há mudança de tudo, de veste, ninguém precisa falar, tudo o Espírito Santo, o Davi falou, foi Roque, né? Que Davi falou, o Espírito Santo, ele é o nosso GPS, ele vai nos instruindo. Aí a gente começa a ler a palavra, amados. Como está sendo maravilhosa a escola bíblica. A gente, como a pastora falou, a gente não tem pressa de terminar. O que é que a gente quer? Que todos entendam, que todo mundo chegue a um conceito só, né? Porque para que pressa? Daqui a pouco sai todo mundo ali, só leu, e aí agora? Então a gente aqui está vivendo, seu coração está pulsando aí por Senhor? Porque desde ali do culto o coração estava pum, pum, mais do que o normal. Batendo forte mesmo, eu estava sentindo, gente, eu estava sentindo o coração querendo sair daqui de mim, pum, pum. E é isso que a gente tem que ter, fome, sede da palavra. E quando a gente tem fome e sede de Deus, através da palavra a gente vai entendendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, né? Aí a gente vai aprendendo tudo, amados. Porque realmente, como o Davi falou, às vezes a gente está aqui, mas o coração está longe, está com pecado encoberto. Mas a graça nos alcançou, estamos aqui, renunciamos tudo. E aí é o que o mundo não valoriza. É a graça, prefere estar em outros lugares. Mas Davi disse que um dia na casa de Deus vale mais do que mil e outros lugares. Então, parabéns para nós, amém? Quem foi que levantou a mão? Rapidinho, vai, Neide, para a gente ir para o outro versículo. Não sou velha ainda não, mas glória a Deus, vou chegar lá, mas eu sou das antigas, da escola dominical da Igreja Bíblica Boas Novas. E o pessoal está comentando, e é verdade, a gente sente falta, tem saudade daquela escola dominical, porque assim, tá virando uma coisa de que eu falo, você fala, cada um coloca o seu ponto de vista e acaba até fugindo do propósito do estudo. A gente estudava com a revista, tirou a revista, não achei ruim não, a gente foi com a palavra. Essa é a minha opinião, posso estar sendo errada, mas essa é a minha opinião. E eu não tenho vontade de vir para a escola dominical justamente por isso, porque eu chego aqui e fica parecendo um debate. E escola dominical não é debate, é estudo da palavra de Deus. Amém. A questão é essa, é assim, a gente pode abordar um assunto de uma pessoa, porém o foco não é aquela pessoa. Como a gente está aprendendo aqui sobre a graça, né? Então a gente tem que falar sobre a graça, não é isso? Não é fulano ou fulana, Bertana, nem nós que somos a graça, é o Senhor Jesus. Então todo mundo já entendeu, não é isso? A gente não está para julgar, né? Cada um que sabe da sua individualidade com Deus, porém o papel da igreja é amar, não é isso? E orar por essas vidas. Amém? Então vamos dar seguimento, que possamos estar aqui valorizando esta graça, perdoando, né? Todo mundo tem direito de falar,
Então cada um fala, mas todos nós estamos em um só propósito, né? Em Cristo Jesus. Amém? Então, terminando aqui essa parte sobre a graça, a primeira fonte foi o quê? A nossa fé. A fé foi, e a segunda, a graça. Porque a graça é a atitude de Deus para com o pecador arrependido, concedendo-lhe o perdão e a justificação. Amém? Então, é o favor imerecido que Deus concede gratuitamente ao pecador que crê em Cristo Jesus. Tito 3,7. Por favor, Fábio. Tito 3,7. A gente vai ficar no terceiro, que já está quase 11 horas. Amém. Tito 3,7. E outra pessoa lê Efésios 2,8, por favor. 3,7. Tito 3,7, outra Efésios 2,8. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é mérito nosso, amados, é Jesus. Entendeu? Para a vida de Cláudia Leite, para a vida de todos, não é mérito do humano, é mérito de Jesus. Então a gente não questiona, a gente só deixa por conta de Deus, né, o chamado, o propósito dele, mas a igreja fazendo sempre o papel que é isso, amar e servir. Então quando eu não posso amar, abraçando ou fazendo algo por alguém, eu estou amando como? Orando, porque meu joelho vai mais longe do que certas atitudes, não é? Então o primeiro favor, né, a primeira fonte foi a fé. Eu creio, confesso. Agora olha no terceiro o que é que Paulo diz. Não somente isto, tá vendo? Não é somente eu confessar, eu alcançar a graça, confessar Jesus como meu Salvador, porque vai existir coisas aí para eu permanecer, para eu perseverar, para eu viver a palavra. O que é que vai acontecer, ó? Não somente isso, mas também nos gloriando, tá vendo? Na tribulação. E que é que o mundo não quer isso. Quando vem algo atribulhado, não, eu tenho dinheiro, eu faço isso, não é? Ah, eu tenho um médico, ele é de excelência, eu faço isso. Olha aí, é nessa hora que a gente tem que provar que nós somos alcançados por Jesus mesmo ou não, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, na alegria ou na dor, na altura, na profundidade. Ele falou que ele estava afastado, porém Deus não afastou. Por quê? Ali no Salmo disse, ó, para onde eu irei? Se eu for no céu, tu estás. Está vendo? Deus tem o controle, o comando de tudo. Então vamos para o terceiro, ó. Não somente isso, não é só eu ser alcançado por a graça, não é? Eu ser justificado, mas eu tenho que mostrar através dos meus frutos. Olha, mas também nos gloriamos na tribulação, ó, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência. A paciência é a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é essa paz que a gente tem que entender, é esta palavra que a gente tem que entender, e Paulo entendeu isso. Quem nos separará do amor de Deus? Olha aí, quando a gente ama a Deus, a gente sabe o que é renunciar. Quando a gente ama a Deus, a gente sabe que não estamos aqui por obrigação, orai, cheio da candarala. Nós estamos aqui por amor a esta graça. É gratidão, amados. Não é sacrifício em vão. Então, quando eu estou na presença do Senhor, eu sei, a minha alma, o meu espírito tem fome e sede de orar, de ler a palavra, de jejuar, porque é uma luta da carne e do espírito. Então quem vai decidir quem permanece sou eu, se é mais a carne, se é o espírito. Não é assim? Então, amados, nós temos que valorizar essa graça. E não é só no momento bom, não. Glória a Deus, porque esse momento vem. Aleluia. Não é só tempestade, tem o sol, tem a bonança também. Aleluia. Por quê? Tu acha que Deus vai querer a gente sempre triste, só sendo atribulado? Não. Qual é o pai que quando o filho pede algo, né? O ser humano vai lá e acrescenta. Imagine Deus, amado. Então ele conhece a nossa estrutura, ele sempre sabe qual o melhor para nós. Agora a gente tem que valorizar essa graça, tem que dar valor a essa graça. Que muitos evangélicos, não digo só pastores,
né, Roque falando assim, que o pastor isso e aquilo, é igreja, todos são igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque lá no último dia que vai ver a separação do trigo e do joio. Mas a gente não está aqui para julgar de forma nenhuma, mas estamos aqui para quê? Viver como pequeno Cristo, né? Então o que é que eu digo para a gente ver e encerrar aqui essa parte, porque já vai dar 11 horas, falta 8 minutos. E a gente vai continuar no 6, né? Que Jesus morreu pelos ímpios. A gente vai continuar no 6. Então o que eu digo? Que lá na cruz não aconteceu um heroísmo na potência máxima. Ali na cruz não aconteceu o heroísmo na potência máxima. Mas tenha certeza, aleluia, meu Deus, que foi o ato de humilhação extrema. É isso que a gente tem que valorizar. Humilhação extrema. Um soldado pode morrer pela pátria, mas Jesus morreu pelo mundo. E não foi uma morte comum, amados. É isso que a gente tem que valorizar. Toda vez que a gente peca, a gente vai entristecer o coração de Deus. Mas quando a gente se arrepende, porque somos pó, somos cinza, não é? Mas a gente alcança a misericórdia. Então aquele ato de extrema humilhação. E é isso que a gente tem que valorizar. E o mundo não tem esse conhecimento. Ah, porque Jesus morreu por meus pecados. Falar é fácil, mas vai viver como Jesus suou ali, ó, acontecendo. Se for possível, tira esse cálice, mas se não, a tua vontade. Então, nós estamos aqui para isso, que venha o teu reino, que seja a tua vontade. E sempre a gente vai aqui na carne, vai querer a nossa vontade, não é? É o que a gente vê, não é renúncia, é vontade, é o quê? É o desejo de ter, mas a gente tem que ser, não é o ter, não é isso? É ser quem somos em Cristo. Então a gente tem que valorizar aquele ato de humilhação extrema. E ontem, né, alguém passou para mim, não sei se foi assim minha prima, que mostrando que quando Jesus ali na cruz, que ele pediu água, que pegaram aquela esponja, não foi? Voltaram ali, que estava no vinagre, ele falou que quando aqueles Herodes, aquele povo, que tinha um banheiro, né, que era para eles tudo ali, era separado do homem das mulheres, eles não tinham papel higiênico, como nossa era. Então ele pegava aquela esponja naquele dali e passava por todo, mas tinha no vinagre que fazia, né? Asepsia, e depois passava ali naquele órgão, né? Daquele todo, limpando. E foi aquela esponja, a última gota, que passou em Jesus. Que humilhação, mas. E nós, como cristãos, a gente, né? Deixa o ego, deixa o eu. Olha que extrema humilhação. Foi aquela esponja que ali botaram no vinagre e deram para Jesus beber. Então, Rabaxê da Rabalai, nós como igreja de Cristo, como herdeiro, como filhos do Senhor, temos que valorizar aquele sacrifício ali na cruz, amados. É na tribulação vai vir, porque paciência. E não temos. Ah, por que isso, por que aquilo? Não. Para que, Senhor, eu estou vivendo? Não importa a altura, a profundidade, a nudez, o perigo, a espada, a abundância, a falta. O importante é a tua presença na minha vida. Porque às vezes, amado, o que mais o mundo se apega aí é as coisas terrestres, humanas, né? Humanas. Acha que tem dinheiro e tem paz, ao contrário. Vai dormir, nem consegue. Aí contrata o quê? Seguranças. Que paz é essa? De não estar num lugar e não ter paz. Não. Será que fulano está disfarçado? Não, então a gente tem que valorizar, crer, o ato de fé, e depois alcançar pela graça, e não só isso, a permanência em qualquer momento que a gente esteja. Mas a maioria hoje quer a graça, quer a paz, mas não quer as tribulações. Entende? Só quer o lado bom. E não existe evangelho só com o lado bom. Não quer sofrer o dano, como a irmã falou, que o jovem rico, Jesus disse: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Observe os mandamentos. Isso eu tenho feito desde a mocidade. Tá bom. Jesus não questionou, não. Mas ainda te falta uma coisa.
coisa. É o que falta? Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele não queria as tribulações, os sacrifícios, passar por prova. Então hoje muitos só querem. Eu quero aceitar Jesus, Evangelho light. Os benefícios, mas as tribulações que está aqui no versículo 3. Amém? Então a gente dá continuação, Deus vai se permitir no outro domingo. A gente continua a partir dos 6. Todos entenderam hoje? Amém. Geisa quer falar. Vem, pastor. Olha só, na verdade eu quero falar desde cedo. Hoje eu acordei desde ontem, né? Assim, na verdade não tá muito bom. Mas assim, realmente é um momento, né, da gente conversar, não sair com dúvidas, né? Porque é a oportunidade. E as coisas que vai acontecendo todo esse processo e Deus vai falando aos nossos corações, né? O pastor Fábio mesmo, né? O irmão Fábio aqui, eu estava assim observando ele feliz em ver o mover, né, do Espírito Santo na vida da esposa, né? Da irmã Cláudia. E assim, fica feliz. E eu aqui, e o Espírito Santo aqui ministrando assim no meu coração, que o Espírito Santo fala com cada um de nós, né? É com tudo isso que a gente comentou aqui, que é aquela questão, né, da busca, né, do Espírito Santo e tal. E aí Deus vem falando comigo assim, que a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa estudar, né? Mas é o Espírito Santo que fala, então por isso que a gente não pode se vangloriar, como a irmã, né, Marlene mesmo tá aí falando, né? Do ego, né? Se vangloriar, porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque eu estudo, porque eu isso, porque aquilo. Porque é o Espírito Santo, toda a honra e toda a glória para Ele. E outra coisa assim que para falar aqui é que a irmã Cláudia, né, tímida, o jeitinho dela é todo fofo, eu gosto muito dela, acho ela muito linda, fofinha, e a gente vê que o Espírito Santo fala tremendamente com ela. Olha como fez, né, o irmão Marcos aqui chorar e todos nós, né? Foi muito forte mesmo, o Espírito Santo fala contigo de uma forma muito especial. E assim, quando o Espírito Santo fala ao teu coração, é para você falar. Se ele quiser que Fábio fale, ele vai falar para Fábio. Amém? Ele vai falar para Fábio. Todo carinho, né? Ele vai falar com o Fábio. E assim, outra coisa também que eu fiquei assim muito feliz nessa aula foi o irmão Marcos. Porque assim, uma vez ele pregou e ele falou que ele saiu da igreja por causa disso, saiu de outra igreja por causa disso. E quando eu ouvi ele falando aqui de perdão, de tudo, eu fiquei tão feliz. Porque quando ele pregou, eu falei assim, meu Deus, ele não vai ficar em igreja nenhuma. Porque se tiver uma coisinha em sair, vai rodar o mundo todo. Não é só o Brasil, não. Então a gente precisa disso, a gente precisa dessa comunhão, de liberar perdão. E fiquei tão feliz quando ele falou isso. Eu disse, puxa, é uma outra pessoa, não é o mesmo que pregou naquele dia. Porque ele falou em liberar perdão, isso é palavra mágica. É ter o amor como, né? O amor é liberar o perdão. Fiquei muito feliz por tudo. Tu não tem noção, irmão. E a gente precisa disso, porque a gente vai ter desavença, vai ter desentendimento, mas é se humilhar mesmo, pedir perdão, é ter o amor, deixar o amor falar mais alto. E a gente viver nessa comunhão, né, ceder, para que as coisas fluem, porque nada é perfeito. Outra coisa também, obrigada, Lani, você falou que vinha também aqui, ó, doendo no meu coração. Hoje mesmo eu fiquei, eu vou, eu não vou, meu Deus, se for aquele, que às vezes parece um debate de tanta conversa, a gente tem que saber o momento certo de falar, porque é importante. Cada pergunta, cada conversa é importante, ajuda a gente. Mas a gente tem que ter cuidado, que às vezes fica parecendo um debate, fica pesado e acaba não prestando muita atenção na palavra que vai falar. Então, deixa a pessoa falar no momento, a gente tem alguém para falar alguma coisa, né? Tal, a gente segurar, porque a gente dá vontade mesmo, né? De falar, de contribuir e tal, mas ter um certo cuidado. É importante, mas a gente tem que ter um certo cuidado. O irmão Ney aqui falando, quantas pessoas têm coragem de dizer assim, eu me afastei, eu fiz isso, fiz aquilo? Poucos, mas quantos de nós esfriamos e não temos coragem aqui de falar? Né? Quantos de nós, a gente fala, mas ela tem coragem, né? A pessoa que a gente está falando aqui de falar que é cristão, quantos de nós às vezes erramos e continuamos falando que está cristão? Porque a gente tem que, eu não sei se eu estou certa ou errada, mas eu acho que a gente tem que permanecer, porque se aqui é difícil a gente se manter, né, em pé, imagine lá fora. Para a gente se levantar vai ser mais difícil. Como eu falo, a gente tem que estar nos dois pés, né, firmados ali. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver.
Então a gente tem que orar para que Deus, como ele falou, Deus não se afastou dele, porque Deus quer cada um de nós presente e vivo na frente dele. O que a gente tem que fazer é orar por todos. Quando a gente fala em amor ao próximo, não é amor ao próximo só da família, amor só quem está na igreja, não. É todos. É orar principalmente pelos inimigos, é por todos. Então a gente tem que ver isso, viver o amor. Davi, quando fala aqui, é uma coisa tremenda, porque a gente vê uma pureza, a gente vê o que ele fala de uma forma tão linda. Eu entendi perfeitamente tudo que ele falou e Deus ministrou no meu coração. Só que, claro, também que eu entendi o que a irmã Cláudia falou. Mas na questão de falar, muitas vezes eu posso ganhar almas para Jesus, mas será que a minha tá ganha? Entendeu? Então essa a questão. Então é um orar pelo outro, ter todo esse cuidado, entendeu? Todo esse... E que a gente venha, né, com fome e sede de vir aprender mais de Deus. E que a gente tenha também essa vontade, né, de falar, de aprender, de buscar, mas com ordem da essência, porque, né, para Deus tem que ser dessa forma, quando a gente vem falando aqui, né, de ordem da essência, tudo isso. E teve mais alguma coisa? Achei muito lindo também o que a irmã falou, a esposa de Silana, de Samuel, né, família linda, abençoada. E todos aqui, de uma forma muito especial. Eu amo essa igreja, gente, eu amo todos. Outra coisa importante, falou assim, se a gente seguir aquela pessoa, olhar para aquela pessoa, né? Será que vai converter? A gente tem que botar uma coisa certa na nossa cabeça. A gente não é pra gente seguir, olhar para ninguém, só Jesus. Misericórdia, gente, não olhe para mim não, eu sou falha, eu sou pecadora. Não olhe para ninguém aqui. O pastor e a pastora são pessoas que eu amo, pastores de excelência. A gente vê todo mundo falando, nossa, é uma bênção e tal, mas a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Todos nós aqui podemos errar, podemos cair, mas Jesus Cristo não, Ele é santo, Ele é santo, então a gente só pode olhar para Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigada, pastora, pela confiança. Eu sei que primeiramente o Senhor, né, Ele acredita no nosso potencial. Todos vocês têm capacidade, né? A gente está aqui, mas a gente está aprendendo também. E assim, Deus nos dá mais uma chance de a gente aprender mais, né? Dos 6, a gente vai ler até o 21, pra gente, porque o Espírito Santo, ele tem liberdade aqui. Então, todos que nós falamos aqui, é isso, a gente acatar, né, as coisas boas, as ruins, a gente excluir, mas em tudo, sempre valorizarmos o Deus que nós servimos, né? Então eu peço perdão também se eu falei algo para alguém em nome de Jesus, né? Mas a gente vai focar sempre Jesus, né? Não é as pessoas, é sempre focar Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, obrigado pastor, pastora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, né? As aulas tá sendo rica, né? A gente sabe disso. A gente está estudando o livro de Romanos e eu creio que nós estamos aprendendo o livro de Romanos, né? Uma escola bíblica dominical é uma escola, né? E a gente sabe que numa escola a professora tem que interagir com os alunos. Como eu disse a vocês, eu ensinei 27 anos, né? Então eu sei como falar relacionado ao estudo, como é que tem que ser, né? Por questão de experiência de muitos anos. Então tem que interagir, porque se chegar aqui e só o professor ficar falando, e os alunos não interagindo, vai ficar uma coisa cansativa e eu creio que ninguém vai gostar. Aí talvez nem aprendam, né? Porque eu como professor, eu tinha que interagir com meus alunos, né? Sempre foi assim. Agora, claro que tem horas que ultrapassa do limite, né, daquilo que está sendo dado na sala de aula. Isso aqui não pode. Então, quando ultrapassar isso daí, então compete o professor na hora de dizer, peraí, momento, vamos cortar isso aqui, vamos partir para aqui, viu, Marli? O professor tem autoridade na sua sala de aula de agir, entendeu? Agora, interagir, todos têm que interagir. Aqui, por a questão da experiência de muitos aqui, poxa, eu estava ali, ó, absorvendo aquela experiência, o pessoal falando, né, de conversão. Isso daí é maravilhoso para a nossa vida, para as nossas vidas. Isso aí, pelo menos para mim entendeu?
por questão de pessoas aquebrantadas aqui, chorando, eu vi, né, o mover do Espírito Santo. Então, Deus está agindo. Agora, claro que se ultrapassar daquilo ali, que não está embasado na palavra, aí de imediato o professor vai, peraí, para um pouquinho, vamos dar continuidade a isso aqui, entendeu? Que ele tem autoridade para fazer isso aí, porque aqui é uma sala de aula, entenderam? Agora que os estudos estão sendo maravilhosos, não é? A gente está vendo assim, o Espírito Santo agindo, né? Mesmo assim, na vida de cada um, então isso é muito bom. Eu vou até pedir a Marcos, né? Ele filmou aqui tudo maravilhoso e tudo, mas Marcos, como a sua rede social eu sei que é grande, né? Aí você não vai jogar para a rede social, porque falou de cantores, de pessoas, então não tem, entendeu, viu, Marcos? Ele entende, que eu sei, ele é super inteligente. Julgar, a gente não pode, porque o julgamento só a Deus pertence, né? A gente sabe disso, o julgamento só a Deus pertence. Então a gente não vai julgar ninguém, porque o julgamento só a Deus pertence, né? E eu estava vendo aquele Cláudio Duarte dizendo que chegou uma ovelha para ele e perguntou: pastor, eu posso ir para o São João? Ele disse: pode. Aí perguntou: e eu posso ir para o carnaval também? Ele disse: pode, você não está querendo ir? Pode. Você só não pode ser salvo. Não é? É verdade. Não pode ser salvo. Foi o que ele falou, a ovelha dele. Foi perguntar a ele, ele falou a ovelha dele. Entendeu? Eu achei super interessante isso, né? Porque, é como foi dito aqui, o Espírito Santo vai nos mostrando as coisas certas e as coisas erradas. Então depende da gente querer, né? Tá no certo ou tá no errado? De passos largos para o abismo. Nós temos acesso à Bíblia, ao conhecimento. Através da palavra, a gente vai nos conscientizando, o Espírito Santo vai nos conscientizar, né? Então, escola bíblica é isso. Então é muito bom, foi muito bem ministrado, glória a Deus, né? Os professores foram bem selecionados e estou amando a escola bíblica dominical, né? E relacionado ao curso que está tendo, está sendo também muito bom. Não é? Aqueles que estão vindo, eu creio que estão gostando, e a gente aprendendo de Deus cada vez mais é muito bom para as nossas vidas, né? Olha aí. Amém? Amanhã tem o curso, tem? 7h30, 7 horas. 7h30. Diga, Fábio. Viu, gente? Eu queria falar 3 coisas rápidas. Primeiro, sobre o debate. O debate enriquece. Entende? Desde quando seja respeitoso, né? Não haja desrespeito com ninguém. Então o debate sempre enriquece o diálogo e o assunto. Entendeu? Segundo, a coisa saiu do controle. Do controle de quem? Do controle nosso ou do de Deus? Porque se aqui tiver alguém capaz de tirar uma situação do controle de Deus, Deus deixou de ser soberano. Nada foge do controle de Deus. Entende? Então a gente às vezes prepara algo que a gente acha que saiu do nosso controle, mas não saiu do controle de Deus. E terceiro, julgamento. Existe o julgamento no sentido pejorativo e no sentido positivo. Eu posso julgar alguém, a aparência de alguém, julgar alguém pela aparência, suspeitar que é um criminoso e tentar me proteger, me defender. Eu só não posso dizer que aquela pessoa é criminosa, sair espalhando isso mediante o meu julgamento. Mas se eu estiver passando numa rua e vir 2 cidadãos suspeitos numa moto, eu vou dizer, são assaltantes. Eu não vou dizer isso, mas eu vou pensar e procurar uma briga. Em relação a essa pessoa aí famosa que falamos, a gente julga sim. Por quê? Qual é o pastor hoje, com a conduta dela, que daria o altar para ela pregar? Não dá. Por quê? Porque já julgou que não é cristã genuína. Então existe o julgamento sim. E nesse caso é um julgamento positivo. Por quê? Porque o pastor que pastoreia a igreja, ele preza pelo altar, a quem vai subir, quem vai ministrar. Não é isso? Então já houve um julgamento. Você vai dizer, não, essa pessoa não pode subir aqui. Por quê? Porque está com a vida de doido. Viu, pessoal? É assim.
Gostei do que Davi. Prepara uma pregação pra você pregar ali, viu? Pregador. Rapaz, toda a opinião foi válida. E o que o Lande falou foi fundamental. Bateu muito de uma pessoa pública que não tinha nada a ver com a aula. Podia até falar da área artística. Foi muito bom para a gente policiar mais o limite da gente falar. Eu só não quero, Eulânia, que você pare de vir. Venha você, marca, ainda traga Zezé, sua mãe. E eu estava ali sentado, porque como eu gosto de falar no final, eu estava falando justamente, estava pensando justamente no que dizer sobre o que foi falado aqui sobre a pessoa pública. E na hora que eu estava pensando em falar, uma irmã da igreja me falou e foi lá: ô pastor, diga a Marcos para não publicar, porque se trata de uma pessoa pública e pode acarretar mal para a igreja. Então, uma confirmação de Deus. E depois a Irabaia falou, a pastora, e todo mundo teve noção do que foi falado aqui. Foi uma coisa meio desnecessária. E o responsável sou eu, né? E o pior de tudo é que depois que tivesse que indenizar ela, tinha que ser a igreja. É verdade. Igreja Bíblica Boedó. Pois é. Então eu agradeço a cada um a participação, muito interessante. A gente sabe que toda opinião, toda crítica é válida. Tem aquelas que faz mais crescer e aquelas que a gente ouve e não é. Então cada um vai dar conta de si. Quando o Davi falou aquele termo de muita gente também está em pecado e não está lá no carnaval, a gente sabe, pessoal. Você já pensou se hoje a mulher que adulterou tivesse aqui, Jesus dissesse: quem não tem nenhum pecado que lhe atire a primeira pedra? O que seria de nós? O que seria de nós? Socorro, Deus. Não é? Então, como não tem pecadinho nem pecadão, a gente ora por todos e principalmente pelas nossas vidas, para a gente cada dia mais ser referencial e ser santo diante do Senhor, não é? Mas Marli é uma aula muito bem dada, Marli. Deus continue lhe abençoando. Marli é uma guerreira que está, eu chamo ela polivalente, está em todas, viu? Tem colaborado muito. E as pequenas coisas que há no meio da gente, a gente vai olhar pelo lado positivo. As pequenas coisas a gente deixa para lá, e vamos colocar em pauta o que é bom, né? Foi bom a colocação do índio, foi bom em falar a verdade, isso é muito importante, né? E por final foi Geisa. Geisa se inspirou no final. Até Lana hoje, que eu nunca tinha visto Lana falar, Lana hoje se expressou. Então, pessoal, todo mundo está de parabéns. Mas qualquer coisinha que há, não deixe de vir, venha. Não tem aquele ditado popular que roupa suja se lava em casa? Então foi dito aqui, a gente agora vai cuidar para não acontecer mais. Mas que Deus abençoe a todos e a gente vai ter uma manhã maravilhosa, né, na presença do Senhor. E hoje tem a Santa Ceia. Vamos ficar de pé, queridos? Fala, minha filha. Ô pastor, ninguém falou, o meu pastor e a minha pastora estão de parabéns, porque se não fosse por eles a gente não estava nisso. Eu amo a escola bíblica, eu fico no meu lugarzinho sentada aqui, gosto de cada um que fala, às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu não sei me expressar direito, entendeu? Então eu fico na minha calada. Quando tem uma oportunidade que ninguém vai me escutar e vai ir embora, eu falo ligeiro, bora orar. Mas todo mundo está de parabéns aqui. Eu gosto quando a aula é assim discutida. Quando um diz que não é assim, o outro diz, mas ele tem que ser assim. Tem que ter, gente. Eu fui professora, ensinei meus alunos, e de criancinha a adulto, a mais velha do que eu ensinei. E tinha essas coisas. Então eu sabia vibrar e tal, e chegou onde eu queria. Marli, você é 10, você é excelente. O pessoal todo aqui também são 10, de criança a adulto. Eu amo quando as pessoas estão discutindo e dizendo, não é desse jeito, desse jeito. Maravilhoso. E a aula, melhor ainda, que eu estou tomando curso segunda-feira. Está ótimo, viu? Também teve rock, né? Que se expressou muito bem. Beleza. Agora baixe sua cabeça e agradeça a Deus por tudo que houve nessa manhã, por tudo que Ele tem feito por nós, pelas nossas vidas. Não é? A gente sabe que dias difíceis virão, mas que a gente não arrede o pé de estar na presença do Senhor.
e orar por aqueles que se envolvem em certos meios. Né? Vem a época do João aí, só a graça de Deus sobre a vida da igreja e de muitos que estão de Deus. Mas a gente vai orar para permanecer forte e firme nas mãos do Senhor. Deus, muito obrigado pela presença de cada família aqui representada. Obrigado pela vida de Martim, pela minha esposa, enfim, Pai, pelas famílias. Cuida, protege e livra de todo mal. E nos leve em paz. E nos dá um domingo na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimente esse irmão. E diga à noite, tenha a Santa Ceia. Nela estarão reunidos adoradores que só